Olá, bendito o nome daquele que vive, que reina para todo sempre. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Agradecemos a oportunidade de darmos continuidade à nossa série inédita, a história de Bartimeu, baseada no texto bíblico do Evangelho de São Marcos, o capítulo de número 10, a partir do versículo de número 46. Eu te convido a lermos ainda o versículo 46 e vamos destacar a parte B deste versículo. Jesus encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Vamos orar nesse instante? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade tremenda, especial, preciosa que temos de aprendermos de Ti por intermédio da Tua Palavra e pela instrumentalidade e ação do Teu Espírito Santo. Aqui estão, Senhor, disponíveis os nossos entendimentos para serem esclarecidos, os nossos corações, para neles o Senhor produzir ainda muito mais fé. Já tomamos posse dessas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Bartimeu era carente de riquezas pertencentes ao reino de Deus. Na posição em que ele se encontrava, a de um mendigo, nos faz atentar, chama a nossa atenção a condição do ser humano quando ele ainda não experimenta um verdadeiro encontro com Jesus Cristo, o Salvador. Lhe faltará a comunhão, a aproximação, o relacionamento, faltará a intimidade, faltará a ele a paz interior, faltará uma vida abundante. Não basta ter fé, diz o apóstolo Tiago, escrevendo na sua carta, no capítulo de número 2, o versículo 18. É preciso colocá-la em prática. Tiago, quando escreve nessa carta geral, ele diz: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas atitudes. E é exatamente o que nós temos aqui comentado a respeito do personagem dessa história. A exemplo de Adão, que quando pecou, passou a sentir-se carente, ficou até despido e faminto depois que comeu do fruto da árvore que Deus lhe dissera que não comesse. A mulher samaritana é um outro exemplo na Bíblia Sagrada. Tinha uma sede que não lhe era satisfeita. A humanidade até hoje busca preencher o seu vazio, aquilo que ela possui em seu interior, na sua alma. A humanidade tem buscado a satisfação através do dinheiro. Existem 5 fontes que as pessoas mais buscam para delas depender. Uma delas é o dinheiro. Segundo é o poder governamental, autoridade humana. Prazer é o terceira fonte. A fama é a 4ª fonte, e o conhecimento. O ser humano, quando ele volta o seu olhar para buscar nestas fontes satisfação, ele encontrará decepção e frustração. Por quê? Porque nada referindo-se a essas fontes, preencherá a alma humana. O ser humano continuará carente, necessitado. Por quê? Porque este elemento chamado alma, que é um elemento interior, invisível, espiritual, somente uma pessoa
a pessoa divina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do seu Espírito, é quem poderá trazer a verdadeira satisfação. Então o homem se tornou carente de amor, carente da prática da justiça, carente de perdão. Ele cobra a dívida que os outros têm com ele, enquanto o outro também é um eterno endividado. Então veja essa verdade aqui, para nós aplicarmos à vida de cada um de nós. Quando nós acumulamos acerca de uma pessoa as ofensas que elas nos fazem, nós esquecemos que também somos devedores de uns para com os outros, e principalmente devedores para com Deus. Jesus, quando ele, no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, ele ensina acerca da oração dominical, a oração modelo. Ele então diz para os seus discípulos: vós orareis assim. Daí eu salto alguns versículos e chego nesse ponto principal: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que também nos devem, não é? Nos devem o respeito, a consideração, não é? O amor, o carinho, a atenção. Então, somos nós devedores uns dos outros. Por isso, o que nós devemos fazer, quero aqui citar novamente, e agora nessa página, eu chamo de página virtual, cada vídeo que nós publicamos, citar aqui o pastor Eurípides Mendes, porque foi com ele que eu aprendi acerca desta lição específica, de que nós devemos pegar, tomar essa lista que nós acumulamos e rasgá-la, não é? Porque Jesus mesmo, ele cravou a cédula de dívida na cruz do Calvário, a dívida que estava enumerada a nosso respeito quando ele entregou a sua vida. Então os nossos pecados, eles foram perdoados. Lá no Salmo de número 32 está escrito: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, voltando a essas práticas que os homens nelas colocam a sua esperança, nada disso nos preencherá. Você sabia que tanto aquele que carece de uma boa vida financeira, como aquele que desfruta de uma abundante vida econômica, ele também experimenta um tédio? É verdade. Agora, recentemente, eu vi o comentário de uma palestrante que dizia que um cantor famoso brasileiro, ele, diante do seu público, ele confessou que precisa se afastar dos shows, precisa dar uma pausa para cuidar de si mesmo. Então, a pergunta que foi feita ali durante aquela palestra era: será que a falta era o dinheiro? Será que a falta era a fama? Será que a falta era o poder? Será que a falta era o prazer? Será que a falta era o conhecimento? Então, fica para você e eu meditarmos a este respeito. Mas vamos adiante. Além de Bartimeu, ele ser carente, o que aponta para a necessidade humana de satisfazer a alma com uma natureza espiritual em si, não é? Então, além dessa necessidade que nós comentamos num vídeo anterior, que não pode ser satisfeita com alimento, com comida, com água natural, porque tudo isso nós ingerimos ou nós nos abastecemos, mas logo se esvai, logo precisamos no dia seguinte ou 8 horas depois nos alimentarmos, não é? Nos hidratarmos novamente. Para quê? Como um testemunho de que eu e você precisamos reconhecer que a verdadeira satisfação está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que maravilha de Deus, não é? Então Bartimeu ainda tinha uma limitação, da qual nós falamos no início desta série.
uma limitação para enxergar os mistérios do reino de Deus. Como entender o novo nascimento, a novidade de vida? Ele não tinha visão para enxergar acerca da justiça pertencente ao reino dos céus, a santidade, como ela se desenvolveria, acerca da pessoa do Espírito Santo que Jesus enviaria ao ressuscitar e se assentar à direita de Deus Pai, acerca de batismo, acerca de dons espirituais, acerca de finanças, acerca de provas, de tentações, acerca da morte, acerca da ressurreição, acerca do juízo final. Então Bartimeu não tinha conhecimento acerca dessas verdades que nós aqui temos enumerado como Igreja do Senhor Jesus no Brasil e no mundo, como doutrinas, como credo. Então veja a necessidade de uma caminhada diária a fim de alcançarmos a maturidade, de enxergarmos cada vez mais, termos uma visão mais ampliada. Existe uma história fictícia, mas que traz uma lição que talvez alguns de vocês tenham algum dia ouvido falar acerca dessa história, que se trata de uma caverna em que um sábio de sua época, mesmo antes de Cristo, esse sábio, ele viveu, não é? E ele conta que haviam muitos prisioneiros que estavam dentro de uma caverna. Esses prisioneiros, eles jamais tinham experimentado sair dela, até que, dentre esses prisioneiros e outros que ali estavam e se riam, eles zombavam daqueles presos que estavam acorrentados, que voltavam o seu olhar para uma parede onde refletia a sombra de algumas imagens que eram reproduzidas por movimentos que ali ocorriam, como o reflexo de uma fogueira acesa. Então aqueles escravos achavam que a vida deles era aquilo, até que alguém consegue se desacorrentar, se desprender, e ele percorre uma subida elevada até alcançar o topo daquela caverna. Ao chegar no topo, ele consegue ali por um instante, ele fica cego, não é? Porque ele nunca vira a luz natural. E então, quando a sua pupila, né, o músculo do nosso olho, a pupila vai se dilatando, vai se contraindo normalmente, ele passa então a ver que o deslumbramento que ele tem de ver o que havia ali fora, na área externa, não é? Daquela caverna. E o que ele decide fazer? Por ter tido aquele conhecimento, ele desce, que poderia desfrutar ele sozinho, mas ele desce novamente até o fundo da caverna e vai tentar convencer os seus companheiros que também eles se esforcem para se desprender e subam junto com ele para conhecer o novo que ele havia descoberto. Sabe qual foi a reação dos seus companheiros, prisioneiros? Eles disseram: você ficou louco, a vida é isto aqui que nós vivemos, não existe outra vida, não existe algo além do que isso, é exatamente essa vida que nós queremos continuar vivendo. Então, resumidamente, essa história fictícia, ela traz um despertar, de que a vida, enquanto se vive nela, sem descobrir a verdade que está em Cristo Jesus, o Senhor, pensa-se que a vida é somente aquilo. Então Bartimeu, voltando à nossa história principal, Bartimeu vivia uma vida muito limitada, ou seja, como nós falamos há pouco, ele não desfrutava, ele não participava de comunhão, de intimidade, de relacionamento, não conhecia acerca de santidade, de batismo, de dons. Há quem ainda viva essa realidade, não experimentou, não tem desfrutado, não tem convivido. É necessário então, por meio do poder da palavra e da ação do Espírito Santo, ser despertado para entender, para ser esclarecido acerca destes mistérios já revelados do reino dos céus na terra. Você entende essa palavra? Então te convido para que você aplique essa palavra na sua vida. De que maneira? Dando passos acertados, levantando-se
porque Jesus está chamando por você para um novo direcionamento, um aprendizado, um crescimento, um amadurecimento, um aperfeiçoamento, como nós já falamos acerca dessas palavras-chave em vídeos anteriores. Aqui nós damos uma pausa, continuamos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa historinha fictícia que nós contamos, ela vai estar aqui no rodapé, nos comentários, para que você possa buscar mais esclarecimentos, mas ela aponta exatamente para a necessidade do ser humano de descobrir que a vida não é somente essa que se vive, existe uma vida a mais, a vida com Deus, a vida em Cristo Jesus, a vida espiritual, como Jesus dissera na tentação, não só de pão da vida terrena vive o homem, mas também do reino de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e glória a Deus. Aleluia.